Amém? Glória a Deus. Senhor, nessa manhã nós estamos gratos ao Senhor, pelo Senhor estar manifestando o seu amor aqui na nossa reunião, a sua presença. Ela é viva, ela é saradora, ela cura, ela restaura, e nós agradecemos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Moody, um grande homem de Deus, disse: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. Vou repetir: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. Amém? Nós poderíamos trocar a palavra consagrado aqui por um homem totalmente obediente a Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através da sua vida, se você estiver totalmente obediente a Ele. Amém? Isso é algo muito poderoso. Tem esse texto aqui de Romanos capítulo 1, versículo 5, diz: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Pode deixar esse versículo isso. Isso, ok. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Todo aquele que ensina sobre a graça de Deus tem como coluna principal, vertebral, o ensino da justificação pela fé. Tanto que a nossa rede de jovens e adolescentes é rede justificados. Amém? Esse é um ensino poderoso. Se alguém não crê que é justificado pela fé em Jesus Cristo e não por suas próprias obras, esse não crê em Jesus e não crê no Evangelho. Existem ensinos que as pessoas até têm divergências. E vamos dizer assim, nós podemos até respeitar as divergências, mas existe um ensino que ele é a base do Evangelho. E o ensino base do Evangelho é que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não por nossas obras. Amém? Agora, então, nós falamos muito, né? Uma igreja que crê na graça de Deus fala muito sobre isso. Por quê? Porque é a base do Evangelho. Nós precisamos falar muito sobre isso, que nenhum de nós é justificado por suas obras. O Alexandre estava compartilhando, já não é a primeira vez comigo, né, que o pai dele é alguém que era alguém que era um homem muito sério, né, e muito temente em praticar boas obras, porque ele acreditava, né, ele era um espírita e acreditava então na questão das boas obras como meio para se justificar diante de Deus, em outras palavras. Amém? E aí o que acontece, né? Aí Paulo aqui, que é o apóstolo da graça, que é o que Deus levantou para trazer, né, o evangelho aos gentios, aos não judeus, ele vem colocar aqui algo muito importante aqui que nós acabamos de ler, né? Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência. Então, ou seja, um cristão que crê na graça de Deus não está excluído do evangelho a obediência. Você está entendendo? Então, eu não sou salvo por minhas obras. Sou salvo pela graça mediante a fé. Isso não exclui a importância da obediência, mas recoloca a obediência por uma outra motivação. Então, Paulo, que é o apóstolo da graça, está dizendo que ele foi chamado por Deus para chamar as nações para a obediência. A diferença é que essa obediência é proveniente da fé. Amém? Qual é a diferença? Antes eu obedecia para me tornar justo. Agora eu obedeço porque sou justo. Mas a obediência continua. Amém? A obediência para me tornar justo é uma obra morta. A obediência na fé que eu sou justo é agradável a Deus. Então, nós precisamos retomar a seriedade de uma vida de obediência. Amém? De uma vida consagrada, de uma vida de rendição a Deus.
Na semana passada aqui eu gostei de algumas coisas que o pastor Tom falou. Amém? Ou seja, de forma objetiva ele falou para nós o quê? Você não vai buscar poder, não vou numa vigília para buscar poder. Mas ele falou que apenas uma vida rendida pode manifestar o poder que já tem. Amém? É interessante, por exemplo, o Anderson essa semana estava mostrando para mim alguns vídeos lá da região do Ceasa. Foi feio lá a coisa, hein? Ali era o Ceasa, né? Telhado saindo, tudo, vado voando. Ou seja, aí na região do Tatuquara ali, o que estava acontecendo? Estava chegando lá a chuva forte. O Anderson teve que guardar carro e correndo, e de repente ele tomou uma atitude de liberar uma palavra sobre a natureza. Normalmente um cristão não rendido não faz isso. Ou seja, e por isso que não é uma questão de buscar poder, é uma questão de usar o poder que tem. Mas você só vai usar e manifestar o poder que tem se você for rendido a Deus. Rendido a Deus. Então isso é algo muito importante. Falei muito no retiro dos jovens, né? Quando nós não estamos em Cristo, nós não temos a possibilidade de não pecar. Alguém que não está em Cristo é escravo do pecado. Agora, aquele que está em Cristo tem a possibilidade de não pecar, mas mesmo estando em Cristo pode continuar pecando. Qual é a diferença entre continuar pecando e não continuar pecando? É uma rendição a Deus. Amém? E o texto está claro lá, por exemplo, em Romanos, no capítulo de número 6, versículo 13, que ele vai postar ali, Romanos 6,13. Nós tivemos alguns testemunhos lá no nosso retiro de jovens bem poderosos. Inclusive em relação à sexualidade. Ou seja, eu vou lá, me rendo a Cristo, entrego a minha vida a Jesus, reconheço que só Ele, só a obra dEle pode perdoar os meus pecados, e só a obra dEle pode me justificar diante de Deus. Opa, tenho paz com Deus, por causa de Jesus. A partir de agora, viver uma vida para a glória dEle é a obediência pela fé. Fé no quê? Naquilo que Ele fez por mim. Então, se eu creio que Ele me fez justo, se eu creio que Ele me fez santo, se eu creio que Ele me fez perdoado, isso vai produzir uma obediência a Ele, em gratidão e em demonstração do que eu creio. Quem crê que é ladrão, rouba. Quem crê que é santo, anda em santidade. Você está entendendo isso? Se eu creio que sou santo, que Deus espera de mim, que obedeça pela fé e ande em conformidade àquilo que eu creio que sou. Se eu creio que fui justificado e sou justo diante de Deus, o que Deus espera agora é que eu manifeste essa justiça ao mundo. É uma obediência não pela lei, porque a lei é para merecer, é para trocar, é para me tornar. A obediência pela fé não é para me tornar, é para demonstrar o que eu creio que sou. Mas se eu sou, né? Você acredita em um eletricista que não sabe arrumar uma tomada? Aí Tiago vai questionar: uma fé sem obras é morta. Ele não está questionando que a obra tem poder de salvar, mas ele está questionando uma fé que não se demonstra a salvação. Uma vida que não se demonstra a salvação. Você acredita em alguém que te ama e nunca faz nada e não demonstra esse amor? Não. Irmãos, falo isso para a glória de Deus e não é... E cada um responda por si mesmo. Mas ontem eu saí, né? Estou tentando resolver uma situação aí. E aí voltei tarde para casa, resolvendo outras. E aí eu fui dar um cochilinho. Eu fiz um cochilo de 30 minutos. Não consigo que nem a Nábila e o Murilo, que tem... Depois do almoço eles conseguem dormir 15 minutos, 30 minutos e acordam assim... Eu dormi 30 minutos e eu acordei, sério, não é sempre assim também, tá? Mas eu acordei como se fosse 3 horas da manhã. Eu estava assim, até desconectado. Só que tinha o aniversário da Nath. Eu falei, puxa, é importante eu estar lá nesse aniversário, eu tenho que demonstrar o amor por essa irmã.
Mas eu estava ruim. Eu até cheguei a falar: Fabíola, você vai lá, você vai pelo menos você. Ela falou: não vou sem você. Ah, aleluia, aleluia. Aí eu falei: então nós vamos. Foi por amor, foi sacrificial. Amém? Quando o Tiago quer questionar, não é uma contradição entre Paulo e Tiago, que Paulo está falando que somos justificados pela fé e não por obras. Depois Tiago vem questionar, né? Como ele vem questionar não o que Paulo está ensinando, ele vem questionar um tipo de fé que não tem transformação. Um tipo de fé que não tem boas obras. Volto a dizer, você acredita no eletricista que não sabe arrumar uma tomada? Como nós podemos evidenciar ao mundo a nossa fé em Jesus Cristo? Pelas nossas boas obras. Pela nossa obediência a Deus. Obediência pela fé. Se nós olharmos ali, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, você não vai ver muito... Ah, e ele evidenciou a sua fé porque foi curado. Não está ligado a isso. Toda a evidência da fé na galeria dos heróis da fé está ligada à fidelidade a Deus. Deus mandou, o povo obedeceu. Deus mandou Abraão fazer algo, Abraão fez. Deus mandou Noé fazer algo, Noé fez. Deus mandou Raabe fazer algo, ela fez. Mesmo tendo ali essa obediência podendo custar a vida. Ou seja, então, qual é a evidência principal de uma fé genuína no Evangelho? A fidelidade a Deus. Eu gosto de uma canção que meu pai, não sei se ele está cantando muito, mas ele cantava muito, né? Oi? Tá? Amém. Eu quero ser fiel, Senhor. Fiel até o fim. Como disse, deve saber assim, né? Eu quero ser fiel, Senhor. Depois, vê se consegue ela ali, Murilo, para nós. Quero soltar ela. Amém? Isso. Fiel no meu pensar, Senhor. Fiel no meu agir, no meu contribuir. Fiel, fiel, fiel. Não para me justificar diante de Deus, mas como evidência da minha justificação diante de Deus. Então essa é a marca profunda de um cristão que entendeu o Evangelho. Eu quero ser fiel ao meu Senhor. Eu quero ser fiel. Eu quero gastar a minha vida até o último instante para honrar o seu nome. E pode colocar. Isso. Quem sabe faz ao vivo. Isso que ele não é cantor sertanejo. Ah, sim, eu sei. Isso. Só faltou a gaita, senão nós fazemos ao vivo. Receba essa canção no teu coração, que esse seja o teu desejo nessa manhã, de ser fiel ao Senhor até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim, até o último dia. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Aleluia. Não quero mais
Esse é algo poderoso que acontece no coração de alguém que foi justificado pela fé e não por obras. Um desejo, uma gratidão, desejo profundo de ser fiel ao Senhor até o fim. Até o fim. Seja no arrebatamento, seja no dia do seu velório, que possa dar o testemunho sobre a minha e sobre a sua vida, que nós fomos fiéis ao Senhor até o fim, em todas as áreas. Amém? Então muitas pessoas, infelizmente, vivem, nós estamos insistindo nessa tecla, ou como o irmão mais velho que tenta obedecer a Deus para trocar com Deus, ou como o irmão mais novo que acaba vivendo de qualquer maneira, muitas vezes em nome da graça de Deus, em nome de tantas coisas. Mas eu quero dizer que Paulo aqui nos instrui que esse evangelho é a proclamação de levar o homem à obediência proveniente da fé. Amém? Então, o texto de Romanos capítulo 6, versículo 13 fala: nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Irmãos, infelizmente o falso crente, ele atrapalha muito o evangelho. O nosso testemunho é muito importante. Nosso testemunho é muito importante. Eu sei de irmãos que se diz da nossa comunidade que colocam no silencioso o status para não aparecer para mim, para não aparecer para os irmãos, para que a gente não veja onde que eles estão. De vez em quando alguém mostra: você viu isso aqui? Eu falei: no meu status não está aparecendo. Esse dia uma pessoa foi falar de outra lá na minha casa. Aí eu falei: que bom, queria falar com você, eu recebi uma denúncia contra você. A pessoa ficou assim, ele foi falar de outra pessoa e eu falei: puxa, você me poupou meu trabalho, que eu recebi uma denúncia aqui, que o fulano, você está fazendo isso. Ô pastor, como é que chegou essa informação? Irmãos, para nós já é ruim, Toda falta de testemunho envergonha a igreja, É ou não é? Se eu dar um mau testemunho, você, perante a sociedade, perante as pessoas que te conhecem: você só viu o teu pastor lá, que aconteceu, viu? É ou não é? Agora, ao contrário, é a mesma coisa. É ou não é? Então, o nosso testemunho é muito importante. Por isso que na igreja, se você olhar aqui como corpo de Cristo, não existe essa aí de que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não existe. Na verdade, a partir do momento que você faz parte de uma comunidade, todos deveriam fazer parte de uma comunidade. Não existe cristão que não está vinculado a uma comunidade cristã. E nessa comunidade nós temos que prestar conta uns aos outros. Amém? Não existe essa. É interessante, que existe pessoas, por exemplo, que dentro da sua própria família não querem prestar conta de nada. E fala assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas eu pergunto para você: se você ficar doente, quem vai ter que cuidar de você? É ou não é? Já contei aqui para vocês que eu fui dando um prazo para a Fabiola para que ela se matriculasse na academia. Fui conversando com ela, fui tentando convencer ela, até que chegou o dia que eu matriculei ela. Falei: você começa hoje, às 18 horas. Por quê, irmãos? Quem é que fez uma aliança com ela de cuidar dela na saúde e na doença? E tantas outras coisas que eu prometi lá, que ela fez um negócio bem grande assim. Sou eu, primeiramente, o maior responsável de cuidar dela de qualquer situação. Sou eu. Então, por que eu vou esperar ela ficar ali envelhecer e não cuidar do corpo e provocar coisas que podem ser evitadas? Eu já estou cuidando do corpo dela agora, por vários motivos. O que você está pensando aí, irmão? Aleluia. É ou não é? Isso é sabedoria, amém?
E ela, como uma mulher sábia, também sabe que deve prestação de contas a mim. E um cuida do outro. Amém? Glória a Deus. Isso faz parte. Agora, o que nós precisamos, irmãos, a palavra aqui traduzida como oferecer, na versão atualizada, aparece como apresentar em diversas outras. Significa o quê? Colocar-se à disposição de alguém. Em nosso caso é o quê? Se oferecer a Deus, oferecer os membros do corpo, não ao pecado, mas como instrumento, e nem como instrumento de iniquidade, mas oferecer a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O que significa isso? Que eu estou me colocando à disposição de Deus. Essa é a ideia. Amém? Deixa eu falar para você aqui. Ou nós estamos nos colocando à disposição de Deus, ou nós estamos nos colocando à disposição do diabo. A neutralidade já é se colocar à disposição do diabo. Está entendendo? Tem uma ilustração muito antiga que fala em cima do muro, né? Tinha um anjinho e o diabinho, e ficavam conversando e para puxar a pessoa, e o diabinho não falava nada porque estava em cima do muro. Aí perguntava: por que você não vai falar nada? O anjinho falando: vem, vem, vem. E o diabinho ficava quieto. E aí o diabinho falou: porque em cima do muro já é meu. É ou não é? O que muitas pessoas estão é em cima do muro. Elas não são totalmente de Deus, mas também não são totalmente do diabo. E o que elas acabam sendo? Do time do diabo. Esse é o fato. Ser cristão não significa apenas você oferecer parte da sua vida a Deus. Ser cristão é uma decisão por resultado de receber esse constrangimento da graça que você recebeu, desse amor que você recebeu. É você receber Jesus como seu Senhor. É eu receber Jesus como meu Senhor. E quando eu recebo alguém como meu Senhor, eu devo então completa obediência ao meu Senhor. Isso é muito importante. Nós precisamos ser uma igreja, nós precisamos ser pessoas que são totalmente submissas a Deus. Deus mandou, eu obedeço. Deus pediu, eu faço. Sabe, irmãos, não é tão simples assim abrir mão do controle da nossa vida para submeter a Deus. Talvez você me perguntaria aqui nessa manhã: em que áreas eu deveria entregar o controle da minha vida a Deus? Eu devolvo a pergunta: em que áreas você sabe mais do que Deus, o que é melhor para a sua vida? Em que áreas eu sei o que é melhor para a minha vida do que Deus? Você sabe alguma área mais do que Deus? Não. Nós deveríamos, né? E aí eu falo algo aqui muito importante. Só entrega a vida completamente a Deus, submete completamente a Deus quem confia completamente em Deus. Tem gente que tem medo de fazer oração, por exemplo: seja feita a tua vontade. Por exemplo, você quer ver um teste de crer no coração corretamente? Se você está doente, você tem coragem de falar para Deus: seja feita a tua vontade? Se você não tem coragem, é porque você não acredita que Deus é bom. Que Ele teria alguma coisa ruim para você. Normalmente a pessoa faz essa oração num gesto de incredulidade, tipo assim: eu não estou querendo muito na cura, Senhor, mas então seja feita a tua vontade. Tipo, a vontade de Deus é, tipo assim: Senhor, eu queria ser curado, mas então seja feita a tua vontade. Ou seja, Senhor, que dia que é meu velório? Agora, o que a Bíblia diz que a vontade de Deus é? É agradável. Então, orar, né? Senhor, seja feita a tua vontade, é tipo assim, é já comemorar a vitória. Mas o nosso coração ali que você vê: eu já tentei de tudo, Senhor, então seja feita a tua vontade. Mas nesses dias, irmãos, que nós possamos parar de lutar com Deus e que nós possamos nos render completamente a Deus, a sua vontade. Amém? Irmãos, vamos lá. Eu quero aqui
Hoje a gente não vai se prolongar muito, que a coisa fluiu de uma outra maneira. Nós queremos orar juntos aqui hoje. Mas deixa eu falar algo aqui. O irmão Edilio, ele trouxe um ensinamento muito poderoso para nós. E que nós não queremos transformar num método, porque é um princípio bíblico. Ele falou de 3 coisas muito importantes aqui. Ele falou do relacionamento para cima. Ele falou do relacionamento, né, para dentro. E ele falou do relacionamento para fora. Ele falou primeiro que ele considera que são 3 coisas que o cristão tem que praticar. O primeiro, para cima, é se render a Deus, né? O para dentro é o cuidado uns com os outros. E o para fora é a nossa missão como cristão. E eu realmente acredito muito nisso. A gente não quer transformar isso num método. Eu acho muito precioso, por exemplo, os testemunhos que a Irene tem com a Priscila, sobre o tempo que elas tiram de qualidade em fazer reuniões online ou presencial para compartilhar da palavra, uma cuidar da outra. Isso é algo muito bíblico. A Bíblia mostra claramente em Atos que eles perseveravam diariamente. E uma delas é no partir do pão, na comunhão. Agora, o que eu quero falar aqui, e isso é algo que eu tenho visto na minha vida. Todas as vezes que eu termino o meu dia e começo o meu dia me rendendo a Deus, o meu dia é diferente. Todos os dias que eu começo o meu dia já na agitação, sem me render a Deus, meu dia não é legal. Não é legal não no sentido assim, o que é um dia legal para mim? É um dia que eu fiz a vontade de Deus. Agora, quando eu começo na agitação do dia, eu entro no piloto automático, reuniões da empresa, correria, atende cliente. Quando eu percebo meu dia passou, não é que eu cometi um pecado grave ali no sentido moralmente falando, eu xinguei alguém. Não, eu percebo ali que eu desperdicei aquele dia no aspecto de estar apercebido ao Espírito Santo, poder ser usado por Deus e poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça, que é muito mais do que ganhar um cliente novo no dia. Então, se nós queremos aqui, eu quero te passar, eu acredito que é o grande segredo para uma vida rendida, é como nós começamos o nosso dia. Se eu começo o dia me rendendo a Deus e perguntando ao Espírito Santo, outra coisa, essa é uma questão muito, muito sensível, né? Mais do que você transformar esse início do dia em um monte de pedidos, Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios. Era uma oração que eu fazia quando era criança. Tinha que colocar meu tio, porque senão minha avó brigava comigo. Era um momento de eu conectar o meu coração a quem eu sou em Cristo, a minha verdadeira identidade, e a partir do que eu me conecto e tenho consciência, é interessante, né? Que a vitória sobre o pecado está numa consciência de ser justificado. Então, às vezes eu posso acordar ali com uma autoimagem, já um sonho ruim que eu tive, e já acordo meio perturbado, e já penso que sou corintiano, ou que estou torcendo para o Atlético. E o que acontece? Todo o meu dia parece que vai meio desordenado. Você já teve a sensação que passou o dia inteiro e você não pensou nas coisas do alto, você não falou do amor de Deus, você estava irritado, você não fluiu. Por quê? Porque você não se conectou com a fonte de quem você é. Então é muito importante, preste bem atenção. Se você quer viver em fidelidade a Deus, fiel no pensar, no falar, no agir, no contribuir, fiel com toda a sua vida, nós precisamos iniciar o nosso dia nos rendendo a Deus. Nos conectando a essa fonte que está dentro de nós. Então, o que o pastor, Gálatas 2:20 aí, coloca para nós. O pastor Tom falou semana passada, não é uma questão de buscar poder, é uma questão de fluir no poder que já tenho. Amém? Agora aqui, por exemplo, se nós olhamos esse texto aqui de Paulo, né? Eu já estou crucificado com Cristo. Olha a atitude de fé dele. Você todos os dias tem essa consciência que já está crucificado com Cristo? Eu não tenho todos os dias, irmãos. Eu tenho quando eu rendo a minha vida pela manhã ao Senhor. Não pense que é por acaso que Jesus começava o dia dele se afastando de tudo e tendo intimidade com o Pai.
O problema é o seguinte, que transformar a intimidade com o Pai, porque se você não orar, você não tem poder. Não, você sempre tem poder, mas você não, tem vezes que não usa. Transformar a intimidade com Deus numa barganha. Não, mas a intimidade com Deus é o modo que eu me torno consciente de quem eu sou nele e o que Ele quer fazer através de mim. E o que acontece? Já estou crucificado com Cristo. Opa, já estou crucificado. Você tem que começar de manhã lembrando, já estou crucificado. O velho homem morreu com Cristo na cruz. Eu morri para o pecado. Eu já estou crucificado com Cristo. Porque ali na cruz Ele te substituiu. É uma experiência espiritual diária. Eu não sou mais aquele alcoólatra, eu não sou mais aquele mentiroso, eu não sou aquele cristão descomprometido, eu estou crucificado com Cristo. E aí aqui o texto fala, assim, já não sou eu quem vive. Já não é aquela vida natural, aquela pessoa natural, aquela pessoa que tem, né, que é parecida com a mãe, que é parecida com o pai. Não é nada disso. Agora é um novo homem que vai reinar. Esse novo homem que foi criado em justiça e santidade que vai reinar. Esse justificado que vai reinar. Esse homem santo que vai reinar. Esse jovem puro que vai reinar. Essa mulher fiel a Deus que vai reinar. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Já estou crucificado. Não sou mais eu. Eu aqui falo, né, dessa natureza carnal, dessa vida carnal, dessa ligação com a carne. Não, é Cristo agora, é Cristo. Mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa rendição diária, você se esquece todos os dias disso aqui, nós se esquecemos. Sabe por que nós deveríamos pregar o Evangelho primeiramente? Para lembrar a nós mesmos dessa mensagem poderosa, para que ela pudesse primeiro impactar diariamente as nossas próprias vidas. É isso aqui, é diário. Eu estava ali conversando um pouco ali, que já tem me incomodado esse assunto. Faz tempo que eu não consigo concluir um assunto. Quando eu não consigo concluir um assunto, eu sei porque o assunto não está sendo concluído da forma que o Espírito Santo quer no momento. Faz tempo que nós não temos um livro de consolidação para ajudar o novo convertido nos primeiros passos da fé. E sempre que eu tento mexer com o livro de consolidação, eu não consigo mexer com o livro de consolidação. E parece que Deus não quer o livro de consolidação. Minha percepção é essa. A minha percepção é que nós temos que usar a Bíblia como livro de consolidação, sem a necessidade de um material auxiliar. E aí o Anderson fez uma pergunta, o Anderson é curioso, e isso é bom, né? Por isso que ele foi crescendo em Deus, né? Foi perguntar para o pastor Tom como que ele consolida as pessoas que ele ganha para Jesus. Evidentemente que o trabalho dele de evangelista. Ele ensina rapidamente ali algumas coisas de como ler a Bíblia, e depois ele passa ali uma orientação de um plano de leitura bíblica inicial. E como entroniza as pessoas no corpo de Cristo. E ele indica que ele procure uma comunidade, porque é o que ele pode fazer em 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Evidentemente, irmãos, que nós precisamos, né, nos instruir, está claro em Colossenses e tantos textos, que nós temos que nos ajudar mutuamente, nos instruir como corpo de Cristo. Agora, eu acredito que a base precisa ser o que nós já ensinamos, né, esses grupos, principalmente nessa primeira fase da vida cristã, que é quando a pessoa se converte, grupos de 2 ou 3 que se ajudam a estudar a palavra e orar uns pelos outros. E especialmente no início da nossa caminhada com Deus, isso precisa ser muito sistemático. Começar a fé ali já, a pessoa tendo contato com a Bíblia. Então nós precisamos que os novos irmãos criem a cultura de se render a Deus diariamente e ter contato com a palavra para lembrar quem são e o que Deus espera da vida delas a partir de agora. Então eu creio, né, que nós muitas vezes estamos buscando fazer alguma coisa muito profunda e o Espírito Santo já fez antes, e foi a Bíblia.
Outra coisa da importância de nós fazermos através da Bíblia. A Bíblia, quando você lê a Bíblia sistematicamente, você não pode fugir de alguns assuntos. Por exemplo, quando você vai ler a Bíblia, você vai ver em Hebreus, por exemplo, você vai ver lá coisas maravilhosas. Por exemplo, que todos os teus pecados estão perdoados. Mas você vai ver também que Deus é fogo consumidor. Vai estar lá no mesmo. Você vai ter que ler o capítulo, porque aqui é uma pregação o quê? Temática. Lá é um ensino sistemático, ou seja, você vai ter que passar versículo por versículo, junto com o Espírito Santo, e o Espírito Santo te dando as pessoas também para te auxiliar. Você vai ter que lidar com verdades, por exemplo, que Deus não deixa que ninguém profane o sangue da aliança, o sangue de Cristo, ou seja, que aqueles que estão ultrajando a graça de Deus, usando a graça de Deus como pretexto para pecar, vão experimentar a fúria de Deus muito mais do que outros. Por quê? Porque Deus não vai deixar o sangue do seu filho ser profanado. E aí você vai ver isso aonde? Lendo a Bíblia. Por que que nós não é hoje uma direção da nossa comunidade que você tenha que sempre repetir o que eu falo aqui no grupo, na microigreja. Por quê? Porque nós damos a liberdade e essa é a melhor orientação. Você não tem nada para falar de diferente, o Espírito Santo te deu nenhuma direção diferente. Abra a Bíblia e estude com os irmãos os versículos. Amém? Então, o que eu creio, né? Ainda vou conversar mais com o Anderson ali, o Alexandre é o dom dele, o mestre, né? Livros são problemas? Não, Deus usa pessoas para escrever livros. Mas eu acho que a base da nossa fé tem que ser a Bíblia. Tem que ser o contato com a Bíblia diretamente, junto com os nossos irmãos. Eu não acredito que Deus tenha falhado em nada que Ele quer orientar a igreja, que não está escrito. E eu volto a dizer, irmãos, tem coisa que eu tento fazer, não é por preguiça, acredite, não que eu não tenha preguiça, tenho preguiça também, mas tem coisas que eu não consigo ir adiante, eu tento e não consigo concluir, porque eu não percebo, o Espírito Santo meio que me trava, porque eu sou um cara de atitude. Quando o Espírito Santo me fala algo e aquilo está convicto no meu coração, eu vou lá e faço aquilo. Mas agora a minha percepção é que sim, nós precisamos entrar num momento profundo de discipulado de uns aos outros. Nós temos muitos jovens precisando aqui ser discipulados, que gente se levante como pais espiritual, mas vamos fazer isso a partir da Bíblia. Vamos fazer isso a partir da Bíblia, né? De repente você se responsabilizar por um tempo, ajudar o novo convertido, tirando as dúvidas, ensinando ele a perguntar para o Espírito Santo também, porque tem coisas que, né, não temos resposta ali. E aí, vamos perguntar para o Espírito Santo, vamos orar essa semana, perguntar para o Espírito Santo o que ele quer ensinar sobre esse texto. E certamente, irmãos, quando nós chegarmos num tempo de grande perseguição na terra, ou pelo menos no Brasil, que está fácil para acontecer, e que nós não tivermos mais a oportunidade de fazer um culto como esse, pelo menos nós vamos ter homens e mulheres que aprenderam a se relacionar com Deus, e com os irmãos, da simplicidade do 2 ou 3, e têm uma fé muito enraizada em Cristo Jesus. Amém? Então eu gostaria aqui de falar para você, se renda à leitura da palavra de Deus, ao relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Então, se nós queremos viver uma vida rendida, se nós queremos viver uma vida que nós somos fiéis a Deus em todos os momentos, nós precisamos aprender a começar corretamente o nosso dia. E nós precisamos aprender a começar corretamente a nossa vida cristã. Nós precisamos, né, de jovens que lêem a palavra. E sabe de uma coisa? Está meio complicado até o celular no culto. Fiquei muito triste que domingo passado eu descobri que tem um grupo de jovens que fica comunicando pelo celular na hora do culto. E domingo passado tinha o nosso irmão, o pastor Tom, e tinha um grupo de jovens falando e dando risada e piada. Eu sei o nome de todos eles. Sabe quem está perdendo com isso? Você. É uma falta de respeito. Se você soubesse o trabalho que dá para preparar uma pregação, e se você soubesse o quanto você está perdendo com isso. E eu sei que é um vício hoje. Irmãos, eu achei até que eu era viciado em celular, mas depois que eu sentei com os jovens esses dias, eu descobri que eu estou bem. É quase se deparar com aquele pessoal lá
que nós entramos lá na Rua do Zumbi, como que é o nome? Cracolândia, é o Craco Celular. Tipo assim, ontem nós fomos ali na pizzaria e nós vimos uma mesa, tinha ali algumas adolescentes, mulheres e outros homens. Acho que tinha 3 homens, os 3 estavam vidrados jogando online na pizzaria, mas vidrados. E as moças do lado. Por isso que as moças estão casando com moça e os homens com homem, porque os homens estão no celular. Só dá para conversar com as moças? Tá feia a coisa. E eu percebi, sabe, uma coisa frenética assim. Eu preciso pegar esse aparelho e uma coisa louca assim. Eu lembrei, sério, antes passamos ali, a Fabiola quase nós entramos na Rua da Cracolândia, vimos quando eu falo zumbi assim, é tipo assim, um monte de gente zumbi. Eu fiquei mais ou menos imaginando, tá ficando assim os jovens assim. Isso é muito ruim para a tua saúde emocional, isso está te destruindo, se você nem está percebendo. Você está virando um zumbi. Se você é pai ou mãe e ainda tem controle sobre o seu filho, faça algo urgente. Não faça o que eles querem, que você dê um iPhone para eles com 6 anos de idade. Faça o que eles precisam, não o que eles estão pedindo. Porque pelo menos a gente espera que tenha um adulto na casa e que seja você. Amém? Resumindo, você quer viver em fidelidade a Deus? Você tem que lembrar como Paulo lembrava de quem ele era. Diariamente, você tem que se render a quem você é em Cristo. Diariamente, na comunhão com o Espírito Santo, você tem que falar. Você tem que oferecer a Deus o seu corpo. Diariamente. Sabe? O que você ofereceu para Deus hoje não serve para amanhã. Você vai esquecer. Amanhã você vai voltar à sua rotina e você vai viver do mesmo jeitinho que você está vivendo todos os dias. Você vai acordar, você vai tomar seu cafezinho, você vai para o teu trabalho, você vai lá falar as mesmas piadas sujas, você vai ser considerado como qualquer mundano lá dentro. Você vai voltar para sua casa, aí talvez quarta ou quinta, opa, sou crente mesmo, porque tem amigo igreja, o Anderson mandou uma mensagem, não sei quem mandou uma mensagem. Você vai lá, você vai escutar um pouquinho de Jesus, vai dar uma conectada um pouco, vai voltar para sua vidinha, vai continuar na prostituição, vai continuar na mentira, vai continuar não honrando a Deus, ou vai continuar sendo aquele crentinho na média, não bebe, não fuma, não assiste muito jogo, mas não faz nada também pro reino de Deus. Não é isso que Deus espera de nós. A obediência que provém da fé, ou seja, eu lembrar todo dia o que Deus fez por mim, e o resultado de eu lembrar do que Deus fez por mim, eu me rendo para manifestar isso para o mundo. Amém? Eu termino lendo esse texto de Efésios. Coloque Efésios, capítulo... Os irmãos do louvor podem subir, faz favor. Coloque Efésios, capítulo 4 ali, lá pelo versículo de número 18. Coloca 17 para nós. Olha lá, vamos lá. Preste atenção. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. O que ele estava fazendo? Insistindo. Que não vivam mais como gentios, ou seja, como ímpios. Fala para o teu irmão, e não viva mais como um ímpio. Falar na inutilidade dos seus pensamentos. E outra coisa, só pensa besteira. Não viva mais assim. Nessa manhã, renda os seus pensamentos a Deus. Coloca louvor, coloca a palavra, áudio. Tem dificuldade de ler? Coloca o áudio. Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Aqui não tem ninguém com o coração duro, amém? Porque você é uma nova criatura. 19.
tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Eles são ávidos em cometer impurezas. O cara, além de não respeitar a própria namorada, ele já está lá, além de ter uma vida imoral com a namorada, ele tem uma vida imoral na internet, ele não é confiável, eu ia falar uma palavra aqui, mas não é boa. Vamos para frente. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Amém? Versículo 21. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, tira essa roupa do velho homem. Como que eu tiro a roupa do velho homem? Presta atenção. É de manhã, de joelho, na cama. Senhor, eu não sou mais aquele velho homem. Eu fui sepultado contigo. Eu fui sepultado ali, Senhor, contigo. E agora, Senhor, eu sou uma nova criatura. Eu agora penso como Cristo, eu vivo como Cristo, eu falo como Cristo, me comporto como Cristo, porque eu sou uma nova criatura. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, Senhor. Eu quero te agradecer porque a graça do Senhor não está sendo vã sobre a minha vida. E eu conto com a sua graça nesse dia que se inicia, para viver, Senhor meu Deus, em novidade de vida, uma vida que glorifica o teu nome, Senhor. Para serem renovados no modo de pensar. Olha aqui, ó, de novo, ó. E se vestirem do novo homem. Você não coloca roupa ou você sai pelado? Tem uns que saem meio pelado, mas estão colocando aos poucos a roupa. Mas aqui normalmente ninguém sai pelado, né? Quando você não faz essa oração diariamente, você está saindo pelado. Você tem que se vestir dessa nova roupa, dessa nova identidade, de quem você é em Cristo. E você faz isso pela manhã, em oração de rendição. Se vestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Em quê? Santidade. Provenientes da verdade. Ou seja, você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça. Por que você pode ser em santidade? Por que você pode ser semelhante a Deus em justiça e em santidade? Porque nele você é justo e santo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. 26. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Ou seja, sempre coração perdoador. Próximo. E não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Tá bom? Você que furtava no retiro, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos. E o adolescente? Trabalhe. E o jovem? Trabalhe. E o adulto? Trabalhe. Para que tenha o que repartir com os que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nós não temos um ambiente de falar palavrões, palavras que não são abençoadoras. Por quê? Porque da nossa boca sai santidade e justiça. Mas apenas o que for útil para edificar os outros. Se não for para edificar, feche. Conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura. Não existe esse negócio que eu estou sendo curado. Existe uma postura de fé. Eu fui completamente perdoado e eu perdoo todas as pessoas como Deus me perdoou. Isso não é tempo, isso é postura de fé.
Não existe tempo para ser curado, existe postura de fé para assumir a cura. Deus não está te perdoando, Ele já te perdoou. Deus espera que você não fique perdoando, que você perdoe. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos se render a Deus? Não adianta, amanhã você vai voltar para a mesma vidinha se você não oferecer a Deus pela manhã a sua vida. Terça você vai voltar, domingo que vem talvez você vai lembrar de Jesus de novo. Nós não podemos permitir isso na nossa vida. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos nos render ao Senhor aqui nessa manhã. Glória a Deus.